Hoje tem Mengão, Mengão na Copa Libertadores da América, último jogo da fase de grupos, o Flamengo brigando pelas primeiras posições gerais ali, né? O Flamengo podendo ter a melhor campanha. É difícil, né? É difícil porque o Palmeiras joga em casa, mas o Flamengo tentando ali pelo menos garantir a segunda colocação geral, que lhe garante aí pelo menos uma caminhada mais fácil, vamos dizer assim, porque você enfrentando equipes que têm uma pontuação menor na fase de grupos que você enfrenta ela no jogo de volta em casa, né? Então é interessante. Se você chegar na final e tiver aí uma pontuação na fase de grupos melhor que a do seu adversário na final, você também joga com o seu manto jogo 1, né? O Flamengo jogaria de vermelho e preto. Então é importante sim, é legal ter uma campanha boa na fase de grupos, fora que o Flamengo também defende aí uma invencibilidade, né, de 15 jogos. Olha, desde o jogo contra o Peñarol em 2019, aquele que a gente perdeu no Maracanã, desde aquele jogo que o Flamengo não perde uma partida em casa, né, com mando de campo na Copa Libertadores da América. Flamengo que, se a gente não contar prorrogação e pênaltis, também desde 2019 que não perde uma partida no tempo regulamentar. Então o Flamengo aí acumulando recordes, né? E quem está acumulando recorde também já agora é o Pedro. Então o Pedro marcou aí contra o Goiás, e ele se tornou um dos 5 maiores artilheiros do Flamengo no século, tá? O gol para ele que foi o 48º com a camisa 21 do Flamengo. Olha só, primeiro lugar, isso aí no século, tá, gente? Gabigol, 119 gols, Bruno Henrique em segundo, 79 gols, Renato Abreu em terceiro, 73 gols, Pedro em quarto, 48 gols, e Obina, Wagner Love e Léo Moura com 47 em quinto. Então, o Pedro, na verdade, já está em quarto. Já chegando, ele já estava junto com alguns outros, e agora ele está com 48 na quarta colocação aí. Então, o Pedro, que muita gente acha que não tem a oportunidade que deveria ter, mas está aí já, ó, no top 4, né, do Flamengo, nesse século agora. A gente começa a contar desde 2001, né? Então a gente tem o Renato Abreu, a gente tem o Obina, uma série de jogadores. Olha só, o que estava em quinto lugar: Obina, Wagner Love e Léo Moura. Obina é meu amigo, né? Grande Obina. Então, passar para vocês aqui algumas notícias importantes. Eu quero já começar com esse grande absurdo, né? Olha, o Flamengo, são 2 absurdos, na verdade, né? O torcedor, o Rodrigo Dunch de Abrantes, nosso vice-geral e jurídico, ele postou o seguinte: torcedor do Flamengo do Ceará, que foi ao jogo no Castelão, campanha que a gente iniciou aqui, dos absurdos que foram feitos contra os torcedores do Flamengo, o Dedeco também da Flamedula, galera lá da Califlá. Pô, a gente começou essa campanha de reclamar do tratamento dos torcedores do Flamengo lá no Ceará. Aí o nosso vice-geral e jurídico postou o seguinte: torcedor do Flamengo do Ceará, que foi ao jogo no Castelão, essa é para você. Reunimos diversas provas e amanhã daremos entrada numa denúncia ao STJD, em razão dos maus tratos a que nossos torcedores foram submetidos para ingressar e sair do estádio. Desorganização total. Então, o torcedor vai poder utilizar essas provas do próprio Flamengo e entrar com uma ação contra o Ceará. A gente espera que o Ceará aprenda a lição e comece a tratar, os times do Ceará comecem a tratar melhor nossos torcedores e ficam com aquele negócio de botar faixa que é apontando para nossa torcida, que é uma vergonha. Vocês deveriam coibir isso. Vocês, entendeu? Você, dirigente do Ceará, você, dirigente do Fortaleza, vocês deveriam coibir isso, tá certo? Eu vou falar aqui agora sobre a situação do Sérgio Maurício, que é o narrador. Ele já veio se desculpar, tá? Ele já veio a público se desculpar. Eu até publiquei lá no nosso Reels e eu posso colocar aqui para vocês o momento aí da desculpa, mas ele falou o seguinte, gente. Ele no meio de uma transmissão lá, no momento de bastidores, eles estavam
fazendo a transmissão lá da classificação da Fórmula 1, e aí ele fala, aí meu coração arrebenta, aí fala uma besteira lá, mostra que tem a bandeira do Botafogo, né, como se não... achei a bandeira do Botafogo, aí ele fala, vê se tem flamenguista lá, tudo duro e favelado, né? Nem louco. Olha a forma que ele fala da torcida do Flamengo. Ele não tá pegando e falando assim, favela, que eles gostam de utilizar como um símbolo, festa na favela. Não, não é com respeito. Ele falta com respeito, né? Ele faz uma brincadeira de péssimo gosto, que para mim não é nem brincadeira, né? É uma ofensa, é preconceito, né? Com a situação financeira, com uma série de coisas, chama de favelado, mas de forma pejorativa, né? E aí ele já veio a público, né, para se desculpar. Cara, quem sou eu para julgar as pessoas? Eu só acho que as pessoas têm que pensar um pouco mais antes de falar. Vamos acompanhar aí o que o Sérgio Maurício falou aí após essa grande besteira aí, ó. Durante a classificação que eu fiz uma brincadeira com o coordenador Fred Sabino, ela tomou uma proporção desproporcional, um tamanho desproporcional. Na medida em que estávamos transmitindo os bastidores via YouTube, ao ver uma bandeira do Botafogo, imediatamente, como Botafogo apaixonado que eu sou, eu quis registrar tal surpresa. E no momento seguinte, pelo talkback, fiz uma brincadeira com o Fred, que é flamenguista. Em momento algum houve intenção de menosprezo, discriminação, qualquer outra interpretação racista. Portanto, foi apenas uma brincadeira imprópria. Eu quero pedir aqui aos meus amigos, às dezenas de amigos que eu tenho, ao Clube de Regatas do Flamengo, as minhas sinceras desculpas a essa torcida apaixonada. Foi pura e simplesmente uma zoação que a gente costuma fazer ali. Eu faço com o Reginaldo, eu faço com o Felipe. Com o Max eu não faço porque o Max não torce para time nenhum. E faço com o Fred também, com o Thiago Pereira, nosso coordenador. Foi absolutamente uma zoação. Eu não tive nenhuma intenção de falar alguma coisa em termos de menosprezo e de discriminação racial, de modo nenhum, tá bom? Então peço desculpas aqui aos torcedores do Clube de Regatas do Flamengo, cujo eu tenho dezenas e dezenas de amigos. Eu acho espetacular o Clube de Regatas do Flamengo, um dos maiores do mundo. E eu peço ao Clube de Regatas do Flamengo também as minhas mais sinceras desculpas, tá bom? Pensar, grande abraço para vocês e entendam, por favor. Tem que pensar na hora de falar as coisas. É o que eu falo. É brincadeira, né, cara? A gente vê um preconceito, né, com o torcedor do Flamengo. Isso já não é de hoje. E isso tem que acabar, cara. Isso tem que acabar. Detalhe que ele excluiu até a conta dele no Twitter. Excluiu a conta no Twitter. Não aguentou a pressão, né? É o que eu falo. Tem que pensar muito antes de comentar. Para quem está falando para muita gente, tem que saber o que está falando. Ele acabou, então, excluindo, né, a sua conta ou, no caso, desativando sua conta no Twitter.